E eu quero dizer que Satanás, ele só trabalha quando ele tem autoridade e direito legal. Às vezes, nós não temos a capacitação na nossa vida para discernir as situações que nós estamos vivendo. E é todas as situações da nossa vida, tudo que acontece, só acontece algo movido pelas trevas se ele tem direito legal. Satanás não tem direito de invadir a nossa vida sem existir uma autorização. Ele não pode. O mundo espiritual é totalmente... tudo que acontece no mundo espiritual só acontece no mundo espiritual quando há um direito legal. Amém? E quando a gente vai falar sobre conceito de legalidade, então está relacionado com aquilo que faz parte do que está relacionado, entrelado à lei. Então precisa de ter a lei, sendo então aquele que vai possuir a legalidade, né? Toda ação tendo como regra a lei será uma ação legal, a qual possui legalidade para se fazer, por isso que ele tem o direito de vir e agir. Caso contrário, estaria então nas trevas infringindo a lei, sendo ilegal e fazendo parte do âmbito da ilegalidade. Gente, se uma entidade maligna fizer algo que ela não tem direito legal, ela é aprisionada, ela é levada para prisões e ela será torturada. Para que qualquer demônio faça algo, alguém deu autorização para ele fazer. Essa autorização, ela pode vir através de pecados cometidos por nós, porque nós estamos brincando com as regras, nós estamos desafiando e nós estamos cumprindo a lei. Também pode agir através de pecados dos nossos antepassados, né? Porque nós herdamos a maldição daquilo que os nossos pais pecaram. E também pode agir mediante aquilo que tem direito legal na terra. Como assim? Na terra. Se nós estamos numa cidade, porque o que eu vou falar está ligado um pouco com isso, estou dando uma introdução. Na terra física, dentro de uma cidade, nós estamos na cidade de Nova Petrópolis. Aqui existe um nível, um tipo de fortaleza espiritual. Se eu resolvo morar e habitar na terra física, e esta terra já possui autorização e direito legal para atuar, quando eu morar na cidade, como agora de Nova Petrópolis, eu vou ter alguns enfrentamentos específicos que Satanás já provocou uma vez, duas vezes, três vezes e já virou iniquidade. As pessoas dessa cidade já cometeram tantos pecados que ele tem direito de agir. Se eu entrar numa casa que uma outra pessoa morou e aquela casa tinha uma pessoa depressiva e essa pessoa suicidou, e ela suicidou dentro da casa física, aí eu resolvo morar naquela casa. Por causa disso eu durmo naquela casa. E quando eu dormir e quando eu viver naquela casa, eu serei torturada por um espírito que vai tentar me atacar para que eu também possa desejar suicidar. Porque ele fica no lugar físico, ele fica no lugar espiritual
E ele também fica na minha herança e nos pecados dos meus antepassados que atingem a minha vida. Isso é, os pecados, eles geram legalidade que abrem portas para os demônios agirem e entrarem na vida das pessoas. Amém? Na dimensão natural, a legalidade está de acordo com o direito, em conformidade com a lei física e a lei espiritual. Na dimensão espiritual, a legalidade está de acordo com a lei que está estabelecida na palavra de Deus. Foi Deus que estabeleceu todas as leis que acontecem no mundo espiritual. O diabo não obedece às leis de Deus, porque vive debaixo da rebelião. Então, ele produz no ser humano a rebelião para gerar o pecado, para que através disso ele tenha autoridade legal de fazer o que ele deseja. Gente, Satanás não pode fazer nada na terra, nada, absolutamente nada na terra, sabe? Que ele não tenha autorização legal. Isso é muito importante. Ele é ilegal, mas quando nós entramos na onda dele e agimos pela ilegalidade, cometemos o que está contrário à lei de Deus, nesse momento ele diz, opa, tá no papo, agora eu posso ir, eu posso agir. E ele quer agir através disso. O diabo, depois do pecado, o pecado que o homem cometeu, passou a agir para livremente no mundo onde nós vivemos, no mundo físico, né? Ele passou a ter autoridade, direito legal de fazer as bobagens, as confusões, as brigas e etc. que ele tem direito. Nós estamos vivendo num tempo onde que estamos sendo atacados pela natureza física, né? Mas como o homem, ele invadiu as regras de Deus e fez o que era mal na terra, desmatando, destruindo, arrancando, em vez de estar protegendo a natureza, cometendo várias coisas que mexem com a estrutura da terra, como incêndios, desmatamentos, etc. Ele vai dizer, o homem não está cuidando da terra, então eu tenho o direito de agir pela legalidade num lugar natural. Só as coisas podem acontecer, tudo que acontece na terra, acontece através da legalidade dada pelo homem para Satanás agir na terra. E eu vou trazer um texto da palavra de Deus que fica em Lucas 4, no versículo 5 e 6, para trazer algo que vai confirmar aquilo que nós estamos falando. Lucas 4, versículos 5 e 6 diz o seguinte: o diabo, só para trazer entendimento, aqui foi a tentação de Jesus. Jesus foi tentado em todas as áreas. E para ele ter autoridade de destruir todas as obras de Satanás, derramar o seu sangue, nos purificar, ele precisava de passar pela tentação. Na verdade, todos nós passamos pela tentação que o diabo deseja que nós possamos nos corromper. E nós temos que aprender a ser firmes, decididos, não vou precisar, não quero ganhar vantagem, não quero fazer a minha vontade,
eu estou disposto a ser submissa, a ser obediente, para cumprir com o propósito e a vontade de Deus. Isso é muito importante, amém? Mas somos tentados, e na nossa tentação, quando negamos a tentação, rejeitamos cair no pecado, nós passamos a ter autoridade para impedir com que Satanás provoque qualquer coisa na minha vida. Sabe? Isso é um princípio que precisa estar no nosso coração. Para que Jesus pudesse cumprir com o plano, morrer na cruz do Calvário, pagar o preço dos pecados dos homens, ele precisou passar por todos os tipos de tentações. Mas aqui está trazendo algo que vai revelar algo que a gente vai pensar: Deus não é dono do mundo, Deus não criou o mundo todo, Deus não sabe de todas as coisas, mas como ele usou de palavras dizendo que ele teria autoridade? Então, no versículo 5 diz: o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Quem que mostrou a Jesus todos os reinos do mundo? Satanás. Satanás estava tentando Jesus, e ele disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Aqui Satanás está mostrando que ele tem autoridade sobre o planeta Terra. E ele é o líder, ele é o posseiro, o líder que tem autoridade de distribuir e todas as coisas, de colocar quem ele quiser na liderança da terra e de fazer as coisas. E ele disse: olha, Jesus, se você quiser, eu posso te passar a autoridade. Como que ele tem capacidade de falar com o próprio Cristo? Eu, o diabo, posso dizer para você que eu posso te dar o direito de você governar toda a terra. Mas quem é ele? Será que essa autoridade vem do próprio Satanás? Não. Foi Deus que entregou a terra para o homem, e o homem passou o direito legal. Ele que tem autoridade. Por quê? Porque o homem, em vez de governar, o homem entregou para ele. Então, isso daqui, olha só, eu vou te dar a glória de todos os reinos, se você quiser, Jesus. Agora, ele diz: portanto, se me adorares, tudo será teu. Ele faz assim, olha: se você me adorar, eu vou te dar o direito de ter autoridade sobre o planeta Terra. Amém? Então, isso é um alerta. Eu tenho que saber, gente, que eu sou tentado o tempo inteiro. Eu estou numa empresa, eu gostaria de mudar de cargo, eu gostaria de ser o gerente dessa loja, eu estou na loja. Eu gostaria de ser o gerente, eu sou uma simples vendedora, mas eu tenho o desejo de ser agora o gerente. Então, o dono da loja vem até mim e me tenta. Ele diz: faça isso, te corrompa, diga isso que eu estou te pedindo, pague isso. Se você se submeter à regra que eu estou te pedindo como dono, eu vou tirar aquele que é gerente e vou te colocar no lugar. Mas o que o dono está te pedindo é que você minta, que você rouba, que você, em vez de contar a verdade, que você faça um trambique, né? Uma coisa errada, e você se submete ao líder. Você está se corrompendo.
E se você te corromper, você deu a liberdade. E Satanás, quando você comete uma falha e te corrompe, Satanás então vai corromper a sua vida. Quando nós cedemos à corrupção, numa loja, numa simples situação, nós estamos caindo na armadilha. Porque, gente, pecado não é só mentir, não é só roubar, não é só fornicar, não é só... Gente, o pecado é quando eu não cumpro com o propósito estabelecido por Deus. E eu faço a minha vontade ligada a Satanás. Quando eu faço isso, eu estou cedendo. Então, por isso que eu sempre digo, nós precisamos ter os princípios da palavra, sermos profundamente conhecedores das Escrituras. Amém. E não só conhecer a palavra na mente, trazê-la para o coração e praticar através da humildade, da fidelidade, da simplicidade. Se eu estou numa loja e eu sou ali uma simples funcionária e eu gostaria de ser gerente, eu não vou me corromper para me tornar a gerente que eu desejo ser. Eu vou ser fiel, eu vou ser obediente, eu não vou trapacear, eu não vou falar mentira da minha gerente para o chefe. Não, eu vou ser fiel, vou ter um caráter irrepreensível, porque e vou agradecer a Deus por eu ser simples uma pessoa que é uma vendedora, porque Deus está vendo, não é o que eu ganho, não é o cargo que eu ocupo. O que Deus vê na vida de cada pessoa é o coração e a fidelidade em todas as coisas. Porque quando nós andamos na lei, nós somos abençoados. Mesmo que eu estou numa situação impossível e eu preciso de fazer mas eu tinha que mentir. Pronto, você te corrompeu. Eu não tinha que... Se eu não mentisse... Então não aconteceria, não. Você vai permitir com que algumas coisas aconteçam, mesmo que sejam difíceis. Porque a fidelidade faz com que Deus, eu posso perder tudo agora, mas a minha fidelidade faz com que Deus olhe para mim e no tempo certo Ele vai me elevar a um novo lugar. O que eu preciso de entender não é ganhar dinheiro, nem ser importante, que é o melhor. É ser fiel no pouco, no muito, em todos os momentos. Para quê? Para que eu possa ganhar o galardão da eternidade. E se Deus quiser, Ele vai fazer o quê? Ele vai me guiar para o novo tempo. Amém. 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 Então a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Não deis legalidade aos demônios. Eu dou legalidade quando eu faço um trambique, quando eu peco, quando eu erro, quando eu minto, quando eu engano. Quando eu estou dando legalidade e vou dizer, tudo o que eu fizer na ilegalidade, Satanás fará para mim. Mas eu roubei um pouquinho, eu já estou numa posição elevada. Que bom, você chegou numa posição. Pode ter certeza que se eu roubei, eu serei roubado. Se eu fiz o que era errado, vai gerar sobre mim. Satanás vai ter direito legal. Olha, Satanás não respeitou Jesus Cristo. Ele enfrentou Jesus Cristo e disse, eu tenho direito. Se ele teve capacidade de ir até Jesus Cristo e tentar Jesus para Jesus cair, por que ele vai respeitar a mim? Ele não vai respeitar ninguém. Olha, ele entra devagar e vai tentar
gerar uma tentação, aonde? Numa falha de caráter que eu tenho. Eu quero ser estrela, eu quero ser importante, eu quero ser poderoso e eu não me arrependo. Satanás vai tentar gerar por alguém na sua vida para te dar a oportunidade para você ser alavancado e chegar numa posição grande. Mas para você chegar nessa posição, você vai ter que se corromper. Você vai ter que mentir. Você vai ter que enganar. Você vai ter que trair. Faça. Você pode chegar e alcançar um lugar de estrela. Um lugar bom, maravilhoso. Mas se você foi da maneira errada, sem fundamentos e sem os princípios certos, com certeza, se você não receber as consequências dos seus atos, dos atos que nós cometemos, os nossos filhos e a nossa herança vai receber as consequências. Todo o pecado que o homem comete, as consequências do pecado virão sobre mim. E eu posso nunca mais conseguir alcançar um lugar elevado. E isso pode atingir os meus filhos, os meus netos. A Bíblia diz até a terceira e quarta geração a maldição vem sobre a minha vida. E vou falar aquele ditado popular que de vez em quando eu falo. Se o velhaco soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por velhacaria. Até mesmo que os teus princípios dentro, eu quero, mesmo que aparentemente você sabe, e você te corrompe, você vai ter consequências. E não adianta. E não adianta. Por quê? Se Deus não agir na sua vida, né, é porque muitas vezes existem pecados que estão nas nossas costas, dos nossos antepassados. E eu disse, Deus no início, Ele criou os livros. E nos livros Ele tem o seu nome e todo um projeto e um plano que Deus estabeleceu para a sua vida, para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Estes livros, gente, são abertos. E quando os livros são abertos, tem um tribunal. E no tribunal, há uma necessidade de passar pelo tribunal. Para quê? Para que se cumpra o plano e o propósito que Deus tem na nossa vida. Sempre Satanás vai diante de Deus. E ele sabe quando os livros são abertos. Ele sabe o que está escrito no livro. E quando ele vê que Deus tem algo maravilhoso, que tem uma bênção, que tem uma vitória, que tem para você alcançar alguma coisa, Deus mostra. E quando Deus mostra, agora eu estou determinando que vou enviar aquilo que está planejado e projetado para a vida do fulano de tal. E ali no tribunal parece que a coisa vai acontecer. Todas as coisas estão prontas para que as coisas aconteçam e fluam na nossa vida. E aí quando tudo vai fluir, de repente um break, para. E eu falo, uai, eu estava quase chegando lá, parou, lá no tribunal. Satanás chegou diante. Ah, está escrito isso desta vida? É. Mas eu tenho esta acusação. Os seus avós cometeram este pecado. A sua história tem pecados e erros que de pessoas que corromperam a história daquela vida. Naquele momento, Deus disse, para. Por quê?
Deus fica impossibilitado de concluir e de gerar o que Ele tem profetizado para a sua vida. Por quê? Porque Satanás foi lá no tribunal e disse: não, eu estou dizendo, tenho direito legal, não pode agir. E Deus fica com as mãos amarradas e não pode agir, porque Deus só pode agir quando tem autorização legal. Por isso, nós vamos no tribunal e nós pedimos: sangue de Cristo, fala por mim, sangue de Cristo. Agora eu vou diante de Deus, eu peço perdão pelos pecados dos meus pais, avós, bisavós, naquela área que as coisas iriam fluir. É um negócio grande que vai vir para a minha vida, e quando eu estou diante daquele negócio grande, ali eu sei que bloqueou, boicotou, e aí tranca, aí acontece mais uma oportunidade, e na hora que vai fechar, buf, bloqueou. Satanás foi e falou: não pode, aqui tem o direito legal, e não pode acontecer. Nós temos que ir e pedir perdão. Quando nós pedimos perdão e pelos pecados que são dos meus antepassados, ou os meus pecados cometidos, ou por causa da minha corrupção, da minha falha e tudo, gente, nós temos que pedir perdão por todos os erros cometidos. Eu vou dizer, nós temos também que pedir perdão por nós não dizimarmos. O dízimo é 10% do que eu ganho. Eu trabalho, peguei o meu salário no final do mês, eu ganhei. Ali eu fui diante do altar, amém. Mas eu ganhei um extra. Esse extra eu não dou dízimo. É como se não tivesse dado dízimo de nada. Vocês estão compreendendo? É como se eu não tivesse dado dízimo. Não importa o que seja. Mas eu fiz uma empreitada e eu ganhei alguma coisa dessa empreitada. Mas o meu salário já deu dízimo. Da empreitada eu não vou dar o dízimo. Então, não valeu nada. Porque Satanás passa ainda a ter autoridade e direito. Qualquer coisa que eu ganho, qualquer coisa, não importa se for salário fixo, se não for, se for empreitadas, etc., eu preciso de trazer o dízimo. Por quê? O dízimo fecha a porta do devorador e as bênçãos vêm. Agora, eu vim do mundo e eu pequei, e a minha família nunca deu dízimo. E eu também nunca dei dízimo. Eu converti, eu tinha 40 e poucos anos. E depois que eu me converti, eu passei. Mas até os 40 e poucos anos, eu nunca dei o dízimo. Tem uma maldição sobre a sua casa. Porque crente e incrédulo que der o dízimo, não importa quem seja, o ser humano que der o dízimo, ele é abençoado por isso. Mesmo o incrédulo. Porque as leis não são só para os crentes. As leis são para todas as pessoas. Se alguém casa legalmente no cartório e recebe a bênção de Deus, no momento que ela casou legalmente, tem um documento, ele está dentro da lei, ele será abençoado. Mas se essa pessoa está ajuntada e ele não está legalizado, existe uma forma de Satanás, ele passa a ter direito legal. E Satanás vai agir com autoridade completa sobre aquela vida. Por quê? Porque a única forma da pombagira e dos espíritos de sensualidade agirem na minha vida é quando eu não tenho pecado sexual. Mas se eu tenho pecado sexual, se eu estou vivendo fora da lei de Deus, a porta está aberta. E aí eu serei seduzido, atacado pelos espíritos de sexualidade. Porque eu estou fazendo contrário à lei. Não importa que tipo de pecado. Todas as leis que foram infringidas, na área que foi infringida, trará maldição sobre a minha vida. Se o meu avô matou, assassinou uma pessoa, o espírito de morte virá sobre ele. A Bíblia diz que não matarás.
O meu avô matou, então eu vou nascer, posso estar na segunda geração e a minha casa sempre será atacada pelo espírito de morte, porque meu avô cometeu assassinato. Então, a gente tem que entender que em todas as coisas, todos os pecados cometidos, todas as vezes que eu infringi a lei, não importa em que área, eu preciso de consertar e pedir perdão para que o Espírito de Deus possa ter autorização e os demônios saiam da minha vida. Se eu não confessar, eu vivi 5 anos amaziado e agora eu me casei e está tudo resolvido. Não. Tem 5 anos de pecado nas suas costas. Não é, já são casados. Não são casados, são 5 anos em pecado. Não existe. Não, eles estão acertando a vida. Amém, glória a Deus. Só que eles, para acertarem a vida, eles precisam ir diante de Deus e confessar 5 anos de pecado. Tem que confessar, todos. Até você ver que paralisou. Quando paralisou a ação satânica na área da sexualidade e até dentro do casamento, quando paralisou, pronto, você conseguiu romper. Enquanto ainda há tentação nessa área na sua vida, é porque você não conseguiu confessar todos os pecados. São 5 anos. 5 anos de pecado e de ilegalidade. Estão entendendo? Então, o diabo, ele vai vir como um gatinho bem bonitinho, querido, para tentar nos seduzir dentro da área que é a nossa falha, tá? E vira um leão bravo e mau depois que você cai na armadilha. Então, a gente não pode dar ocasião nem oportunidade para ele entrar na minha vida. Por isso, pecado gera iniquidade. Iniquidade é pecado, 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 pecado. A gente tem que ir diante de Deus e confessar, 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 até você ver que você está livre daquilo. Aquilo não te controla, aquilo não há... Porque enquanto aquilo te controla, você é escravo do diabo. Sabe? Então, nós temos que ir pedir perdão. E pedir que o Espírito de Deus possa nos purificar. E eu falo, aí eu chego no tribunal. E aí Satanás me acusa. Quando Satanás me acusa, eu vou lá adiante e falo assim: sangue de Cristo, fala por mim e me defenda agora. Me defenda agora, diante do acusador. Sangue de Cristo me purificou. Os meus pais pecaram, os meus avós pecaram, eu pequei diante de ti. Mas todos os meus pecados foram purificados, porque o sangue fala por mim. E agora eu posso receber. Senhor, dai-me tudo o que está escrito nos livros. Amém. Que o Senhor preparou para a minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Amém. Porque o pecado dá direito, né? Tudo o que dá direito no tribunal espiritual é mais sério do que o tribunal natural do mundo. No tribunal natural, as pessoas que são os advogados, eles enjambram, eles criam coisas, artimanhas e tudo. E muitas vezes tem pessoas que estão no tribunal natural pelo um bom advogado, mesmo que ele cometeu uma falha, ele consegue sair ileso. Mas no tribunal espiritual não existe como ter tramas. No tribunal espiritual, tudo que nós fazemos está escrito. O que houve na cruz do Calvário foi um jogo de lei. Um tribunal que venceu a guerra. Demos autoridade ao diabo e ele ganhou o direito porque nós infringimos a lei. E Jesus veio para pagar a punição e nos
resgatar, para trazer de volta a liberdade que nós perdemos. Porém, na terra, só poderemos viver aqui sobre a graça, porque nós ainda vamos cometer pecado. Por isso que a gente tem que viver na graça, e isso só vai terminar depois da nossa morte. Então, todo o tempo que nós estamos aqui, seremos tentados uma vez, duas vezes, sempre seremos tentados, e a qualquer momento nós podemos cair. Nós precisamos de viver na graça e constantemente estar vigiando e policiando as nossas atitudes, policiando as intenções do meu coração, as decisões erradas, e pedir perdão constantemente de qualquer coisa que possa trazer direito legal para Satanás agir e aprisionar a minha vida. A Satanás, pela desobediência do homem, se tornou o príncipe desse mundo. Amém? Em João 12:31 diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste, ele é chamado príncipe deste mundo, ele é chamado do príncipe da potestade do ar, o dominador da terra. Efésios 2:2 diz assim: nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da o quê? Desobediência. Então, gente, tem muito mais para falar sobre isso. Eu não entrei no outro tema, mas amém, glória a Deus. Eu creio que Deus tinha esse propósito. E eu quero que a gente faça um tempo de oração. Eu quero que você possa colocar a sua vida diante de Deus. Porque Satanás tem poder sobre o mundo, mas ele só tem poder sobre você se você der direito legal. Senão ele não pode. Por isso que Cristo morreu, para resgatar o homem e fazer com que o homem habite na terra, mesmo sabendo que ele é o príncipe deste mundo. Eu serei livre no meio do pecado, do mundo e da escravidão. Eu posso viver aqui livre, porque eu não estou vivendo debaixo do meu pecado. Eu estou vivendo debaixo da graça de Cristo. A graça me traz capacidade para viver e vencer. Amém. Então eu quero que você seja vencedor. Em nome de Jesus. Antes de nós terminarmos, eu vou dar a oportunidade, se o Espírito Santo te falou de alguma coisa que precisa de confessar, agora você vai fechar os teus olhos, e você que está conosco pela internet também vai fechar os seus olhos, e você vai confessar aqueles pecados que o Espírito Santo falou. E se você observou na sua vida que tem coisas que vai quase estourar e não dá, quase rompeu e volta, é porque tu dá 3 passos para frente e você dá 3 passos para trás. Porque quando o diabo chega diante de Deus no tribunal e diz: não, ele tem esse problema, ele não confessou, ele não se arrependeu, pronto, e ele volta e te traz de volta. Você estava quase vencendo, e você não vai vencer se você não confessar. Então eu vou pedir, você está fazendo a sua oração, e eu quero agora, em nome de Jesus, pedir para que você possa repetir comigo. Amém? Fala assim: Deus Pai, eu agora estou diante de Ti. Eu quero fazer uma aliança contigo. Declaro tudo o que o Senhor escreveu nos livros sobre a minha vida, seja cumprido. Mas eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que deram direito legal de aprisionar a minha
a minha vida. Perdão, Senhor, Perdão, pelos Senhor, meus pecados, pelos meus pecados dos meus pais, pelos pecados dos meus pecados dos meus antepassados, pelos pecados dos se meus antepassados. porventura Se porventura eu não sei qual é o pecado, eu peço o teu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, venha agora agir, para que haja o arrependimento, perdão dos pecados cometidos. Eu declaro, eu me arrependo de tudo que gerou este aprisionamento. Eu declaro, sangue de Cristo, venha sobre a minha vida. É o teu sangue que fala do trono que eu sou absolvido de tudo que foi gerado através da minha história. Lava-me, Senhor, dai-me um novo tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu recebo tudo que está escrito no livro. Em nome de Jesus. Cumpra a partir de hoje. Ele não mais terá o direito de impedir com que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Quero dizer agora a lei da semeadura. O que plantar, eu vou colher. O que os meus antepassados plantaram, eu vou colher. Pecou, morreu. Pecou, gerou maldição. Todo o processo de libertação é regido pelo princípio da legalidade, que recebe o mundo físico, o que houve no mundo físico, que foi gerado no mundo espiritual e que materializou na minha vida. Então, se eu entender que tudo pode ser transformado na minha vida, se for quebrado todo tipo de legalidade. Por isso, irmãos, nós temos que ir diante de Deus e constantemente pedir, revela-me, Senhor. Se ainda não foi rompido, rompe. Eu quero dizer, são camadas. A primeira camada eu descobri. Quando eu confessei, a camada de dentro é como a cebola, né? A primeira camada tem outra. À medida que eu vou purificando, vai entrando para as camadas internas, até romper. Quando romper, as coisas acontecem na sua vida. Tem gente que diz, mas eu já fiz quebra de maldição, não aconteceu nada. Você pode ter feito e pode ter arranhado pelo lado de fora, mas precisa de camadas ainda, até romper. Eu preciso de ir, até eu ver, opa, tá fluindo. Um novo tempo está sendo escrito. Eu preciso de saber. Porque, gente, são pecados sobre pecados, sobre pecados, sobre pecado. São muitos históricos. E eu já gero, quando eu nasci, quando criança, eu já desejo cometer, porque está no meu DNA. Eu já desejo cometer o pecado que o meu pai cometeu, que o meu avô cometeu. Isso já está no DNA. Então eu tenho que romper através da santificação. Amém. E da quebra de maldição. Amém. Então eu declaro, você é vencedor. Vá atrás até vencer. Amém. Eu abençoo você que está conosco também. Venha buscar a direção. E se você quiser, nós estamos aqui no Ministério Jardim da Colheita. E eu te convido. Vai no nosso Instagram, no nosso Facebook e procure para que Deus te honre e te abençoe e você possa viver uma vida em abundância. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.